Vai começar a partida. Coisas estranhas ocorrem no futebol. Aqueles que poderiam estudar as causas ou tipos de fenômenos aparentemente inexplicáveis dedicam-se naturalmente ao trabalho para o qual foram contratados. Limitam-se a executar, por força das obrigações funcionais, apenas as suas tarefas. Ainda assim, acredito que a exaltação pela ideia de desbravamento, o entusiasmo pelo desconhecido e o espírito de pesquisa têm sido os principais motivos que os levam ao máximo esforço pessoal, no sentido de transmitir as explicações a respeito de algumas dessas coisas estranhas. Todos aqueles que trabalham no esporte deixam de detectar outros problemas paralelos àqueles que enfrentam no dia a dia. Não havendo equações a resolver, os casos inexplicáveis são sempre transferidos e novamente notados em outra ocasião. As soluções também não são estudadas, e tais fenômenos ficam enquadrados nas expressões sorte, azar, se Deus ajudar e outras inúmeras formas de justificação que chegam ao limite do absurdo. O demérito pessoal se faz presente normalmente, sem que o sujeito atuante tenha consciência dessa própria desvalorização. Enquanto isso acontece, a realidade exige explicações, e os atletas continuam totalmente bloqueados pela influência dos estereótipos. João Carvalhais, eu acho que é o marco inicial, pelo menos que nós temos conhecimento através da literatura na psicologia do esporte no Brasil. Foi introdutor da psicologia no desporto. Esta verdade começa a ser controlada desde o momento em que os portões dos estádios se abrem e os olhares dos torcedores se lançam e se cruzam como baionetas pontiagudas, prontas para servir de instrumento de sua agressividade e de manifestações que satisfaçam suas necessidades básicas, sob o ponto de vista psicológico. Você acaba na rua apanhando papel. Você só come bife com batatas fritas ou peixe voar. Mas é que o meu dinheiro não é verdura que planta. E se completa quando os atletas adentram ao campo, disputam com o adversário a conquista do mesmo alvo e reeditam o mesmo espetáculo em outras vezes. Ainda é tempo de se notar que o esporte é um mundo cheio de estímulos e que somos desafiados a afirmar, a dizer e a concluir o que se está afirmando, dizendo e concluindo. Pode fazer economia. Já não há manteiga e o feijão está custando... Olha, no início nós até estranhávamos e achávamos engraçado, porque nós nunca tínhamos passado por um teste daquele, né? Desse jeito eu não sei onde vamos chegar. Já não chega a misturar samba com jazz, querer mudar a capital do Rio de Janeiro, tolerar comunista, agora vou inventar também no futebol. Essa é boa. Levar psicólogo junto com a seleção que vai pra Copa, não faltava mais nada. Futebol se resolve é no campo. O brasileiro nasce jogando, é só jogar as camisas pro alto e pronto. Esse João Carvalhais não passa de turista que a CBD vai engordar. É um vigarista. Quem é esse João Carvalhais? É um sujeito que aplicava testes de motorista de ônibus na CNTC.
E acabou na Federação Paulista de Futebol, examinando os juízes como psicotécnico e ver se dá para testar se o juiz é ladrão. O Carvalhais inventou essa bobagem de psicologia no esporte e está enganando bem. Até andou trabalhando no São Paulo, de repente está na seleção. Quem é ele para analisar o Didi? Já disse e repito, para mim isso de psicólogo é vigarismo puro. Então, o que eu ouvi por aí, eu soube que ele já trabalhou com boxe, é muito estudioso, é meio tímido. No São Paulo dizem que ele foi um dos responsáveis pelo título de 57. Ele teria descoberto que o Ademar não estava em boas condições psicológicas para a final contra o Corinthians e alertou a comissão técnica. Por via das dúvidas, o técnico resolveu substituir o Ademar pelo Sabará, que foi o melhor homem em campo. E tem mais, para ganhar o título vale qualquer coisa. Nelson Rodrigues, que se vê em brasileiro, tem complexo de vira-lata, tem sentimento de inferioridade. Porque a gente não consegue ganhar nunca dos argentinos, tem medo de enfrentar os húngaros e ainda falamos do trauma da Copa de 50. Se esse Carvalhais tinha algum jeito de dar mais confiança aos jogadores, por que não tentar? Envolveu no esporte através de lutas, de boxe, que ele ia lá como radialista, comentarista, qualquer coisa assim, e ele começou a se envolver. Aí do pugilismo, ele se ligou à Federação Paulista de Futebol, ele dava aula para os árbitros. Eu conheci o professor João Carvalhais em 1957. E ele foi dar uma palestra na Escola de Educação Física. Eu convivi com o Carvalhais durante muitos anos. Nós trabalhávamos na Companhia Municipal de Transportes Coletivos, no setor de seleção de pessoal. Ele era o responsável pelo treinamento dos instrutores, né, que posteriormente transmitiam essas informações para os motoristas. Né? Porque eu lembro muito bem os testes que eram feitos num aparelho rudimentar, bem elementar, bem simples. Apareciam 3 luzinhas, verde, vermelha e amarela, que iam começar a lançar aqui no Brasil os semáforos. Na CMTC nós trabalhávamos com uma das formas dos Army Mental Tests do Exército Americano, que era a forma beta, própria para pessoas não alfabetizadas ou de baixa escolaridade. Né? E para o setor de escritórios, nós tínhamos a forma mais evoluída, que era a forma alfa. Né? Essa forma beta foi padronizada primeiro pela Sorocabana, depois pelo Senai, com o trabalho do Oswaldo de Barros. E o Carvalhais fazia parte desse grupo aí, que foi da Sorocabana e foi também do Senai. Ele era muito relacionado com todo esse pessoal e acabou vindo para a CMTC também. Importante é que o jogador chegue primeiro, mas para ele chegar primeiro, ele tem que sair primeiro que o adversário. Para ele sair primeiro, ele tem que pensar primeiro. Para ele pensar primeiro, ele tem que ter um estímulo, ou visual, ou seja o que for, e sair rápido. Então esse estímulo ele tem que estar condicionado, e esse tempo de reação fez com que eu desse um valor muito grande ao treinamento. Não é a velocidade pura, e sim a saída rápida. Quer dizer, eu me preocupei muito com o tempo de reação, e esse era o trabalho que o professor Carvalhais fazia na CMTC. Quando nós chegamos lá, ele já trabalhava há algum tempo no São Paulo. São Paulo foi o primeiro clube que teve um psicólogo. Mas o que ele ia pesquisar no futebol? Ele não tinha parâmetro. Em realidade, exige-se também qualidades mínimas para o atleta de futebol, tais como a kinestesia, que é a sensibilidade para perceber os movimentos que levam a bater na bola, visão estereoscópica,
cálculo de velocidade relativa, localização de sons e outras aptidões de natureza neuromuscular. Com essas aptidões, e enfrentando situações que lhe permitem automatizar e estereotipar movimentos e tipos de estímulos a que deve responder, o atleta também se torna útil na formação de uma equipe. Diferentemente de outras atividades de trabalho, onde o trabalho é repetitivo, em uma equipe de futebol, 11 atletas criam situações variadas, tão variadas que não será possível estereotipar todos os estímulos e a eles responder adequadamente. A desenvoltura do atleta nessas condições vai depender do nível de inteligência para resolver as situações. Conhecia muito bem PMK, conhecia os testes de inteligência que existiam naquela época, que não eram muitos, né? Futebol me põe doente. No galinheiro se radio para o povo. Cada gol que eu anuncio, a galinha bota um ovo. E depois ele acabou indo para a seleção brasileira e fazendo a seleção do pessoal da seleção brasileira, um levantamento psicológico. Durante a preparação para a Copa de 1958 na Suécia, ainda em Poços de Caldas, aplicamos os testes de personalidade psicodiagnóstico miocinéticos, PMK, e do teste da figura humana. O plano nessa área de pesquisa era possuir a primeira amostra das condições psicológicas dos atletas através desses testes, em uma situação que não era competitiva. Essa prova, de expressão gráfica, compõe-se de vários subtestes, entre eles os lineogramas, que também foram usados na seleção brasileira. A fundamentação do teste está na chamada teoria motriz da consciência, de acordo com a qual toda intenção ou propósito de reação se acompanha de modificação do tônus postural. Isso aqui eles viajaram, esse paletó foi no dia da viagem para a Copa, para a ida e para a volta. Esse é o agasalho que eles usavam, acho que quando estava frio, eles colocavam este agasalho, ou se não esta malha, uma blusa por baixo, uma dessas aqui, punha a blusa e punha a malha. Imagina como ela encolheu. Depois de executar uma série de exames em todos os jogadores e de pensar de manhã, à tarde e à noite sobre o problema, cheguei a conclusões interessantes no que diz respeito ao meu trabalho aplicado ao futebol. Temos 3 itens. A habilidade do jogador sem nível de inteligência elevado. Isto quer dizer que o jogador A pode ser muito habilidoso com o manejo da bola, mas falta-lhe inteligência para executar jogadas. O jogador B, por sua vez, pode perfeitamente ser também um astro, uma vez que utiliza sua inteligência para participar dos lances, facilitando o trabalho daquele que é mais habilidoso e menos inteligente. O terceiro caso é o do jogador com habilidade e inteligência. É o jogador perfeito. Este pode atuar em qualquer quadro, sem depender de seus companheiros para aparecer com destaque, sem nunca se perder no individualismo. Pelo seu raciocínio rápido, pelo seu discernimento de como estão formados os seus companheiros em campo, a sua tarefa é muito simplificada, tornando-se fácil a sua atuação. Era aquele negócio de fazer desenhinho, riscar certas coisas, depois você não olhava para o local onde ficava riscando com as duas mãos, e o negócio saía tudo torto, né? É evidente que você nunca conseguia fazer aquilo corretamente. Então nós não entendíamos qual era a finalidade daquilo para jogar futebol. Aliás, todo mundo estranhou, não fui só eu, porque era uma coisa inédita no futebol, né? Até então você ia lá, você ia lá, treinava e jogava, né? Então era sempre a mesma coisa. De repente aparece uma coisa diferente, você é estranha, né? Em 2 semanas, já atingiram um número de... O Brasil até que está indo bem na Copa. O Fiola não é tão burro quanto eu pensei, até mudou o time, pois o Garrincha, o Zito, o Pelé e o Vavá depois do empate com a Inglaterra. E não é que melhorou contra a Rússia, estou sentindo o cheirinho de título. O
O que eu vejo é um time confiante, partindo para cima, arriscando as jogadas. Na minha opinião, aí tem o dedo do psicólogo, o professor João Carvalhais. Eu tenho de dar o meu testemunho porque vocês sabem que, como repórter, eu tenho acompanhado o dia a dia da seleção aqui na Suécia. O professor Carvalhais é muito respeitado pelos jogadores que se referem a ele como o homem. Quando ele percebe um jogador meio cabisbaixo, ele se aproxima para conversar, procura saber dos problemas, passar segurança, incentivar. Na minha opinião, isso é um procedimento psicológico e tem ajudado a seleção. Bobagem! Vai me dizer que ele ensina o Vavá a fazer gol? O negócio é ali, nas 4 linhas. E vou dizer mais. Não deveria porque é só boato, mas vou vender o peixe como eu comprei. Na concentração do Brasil, dizem que esse tal de Carvalhais tentou impedir a escalação do Garrincha. Porque em um dos testes, quando o vulgo psicotécnico da seleção mostrou um círculo e perguntou ao Garrincha o que era, ele respondeu, é o Quarentinha, que é companheiro dele no Botafogo. Eu disse, seu Quarentinha. Ele não sabia o que fazer, ele mandou, faz um desenho. Ele fez aquilo, fez uma bola enorme, uns pezinhos assim, aquele desenho de criança bem, né? Tá começando a dar seus primeiros passos na escola, né? Por que ele fez o Quarentinha? Porque tinha o Quarentinha, tinha a cabeça grande, né? Então ele fez o Quarentinha. Para ele era, o desenho era do Quarentinha. Então é um negócio assim bem simplório, né? Porque nós não sabíamos o que era teste de psicologia. Nós só sabíamos se podia jogar ou não, porque já esse tem condições, ou aquele não tem, se está nervoso, aquele não está. Mas isso tudo era entregue à comissão técnica e nós não tínhamos acesso aos testes. Se você fosse ver o laudo intelectual do Garrincha, ele não podia participar de nada mesmo. Ele não tinha realmente assim, essa condição. Era uma pessoa bem simplória. Quer dizer, era uma criança adulta, você entendeu? Era um homem com mentalidade de criança, ele não se preocupava com nada, ele não queria saber se tinha jogo, se não tinha jogo, não estava quem ia marcar, o que ele... Então, na hora da preleção, a gente com o Garrincha não precisa falar, deixa ele fazer o que sabe que ele sabe que vai fazer. E quando ele entrava dentro de campo, ele se transformava. Perto da decisão do Mundial, de 58, ele não queria que nem o Pelé e nem o Garrincha jogassem. Isso é um engodo, isto não é verdade. Isso é uma mentira deslavada. Porque através de um trabalho dele, o falecido Fiola, que era do São Paulo, trocou 4 jogadores, tendo vencido 3-0 contra a Áustria no primeiro jogo. Tem um ditado, em time que vence não se troca. Mas um trabalho feito nos bastidores junto com a comissão técnica, o que aconteceu? O Fiola trocou 4 jogadores, que dentre eles chamava-se Pelé. Quer dizer, como é que você pode julgar a pessoa em si e o atleta? É difícil, né? Em uma reunião que se realizou sobre os resultados dos exames, tentamos explicar. Tentamos porque até hoje, entre as pessoas que participaram daquela reunião continua havendo uma dúvida, que numa amostra de indivíduos que realizam qualquer atividade, um deles deve obter o resultado mais alto e o outro mais baixo. Acreditamos ter dado a entender que a pessoa menos inteligente provavelmente não seria capaz de executar, comparativamente à outra mais inteligente, muitas tarefas a uma só vez para depois encontrar as respectivas soluções. Sem saber porquê, essa passagem ficou marcada e por mais explicações que viessem a ser dadas, classificaram-nos de maneira quase ridícula, como incompetente, face à produção exuberante de um determinado atleta cujo resultado havia acusado um nível baixo. Além de 2 instrumentos de medição de inteligência, recebíamos os atletas para testar os traços predominantes da personalidade de cada um. Com relação à inteligência, o estudo realizado nos satisfez, embora o consideremos incompleto. Sempre acreditamos que todo homem possui um tipo e um nível de inteligência, e que toda a potencialidade nele pode se manifestar em expressão e ação, na razão direta dessa inteligência. E o professor Carvalhais, ele era uma pessoa que conversava também muito, fora dos testes, conversava, batia papo com a gente, talvez dentro daquelas conversas que ele tinha conosco, isso aí talvez desse assim subsídios a ele para que pudesse puxar alguma coisa do indivíduo, né, para poder ele transmitir também ao atleta qualquer coisa que melhorasse o seu rendimento, né? Porque ele tinha a oportunidade de correlacionar os resultados, tanto do teste de inteligência como do teste de personalidade, com a observação prática do dia a dia do trabalho que ele fazia. Ele acompanhava os treinos do clube de futebol, ele conversava muito com os jogadores,
ele era amigo do técnico e da diretoria do clube também. Agora, nós só viemos a saber depois que isso funcionava, por quê? Porque aí nós sabíamos o estado de cada um, né? E com esse time alterado, mesmo com a vitória, o Brasil foi pela vez primeiro campeão mundial em 58 em Estocolmo, na Suécia. Do Brasil, uma demonstração de superioridade incontestável, indiscutível. Uma vez do Brasil ser campeão de futebol. No dia que o Brasil foi campeão, ele pulou, ele estava fora do campo, ele pulou para correr do lado dos jogadores. Ele foi criticado porque não era uma postura de um psicólogo fazer esse tipo de coisa. Brasil campeão. Chegaram no carro de bombeiro, aí foi todo mundo pro Pacaembu. E aí eu nem consegui vê-lo no dia, só depois que acabaram as homenagens no Pacaembu. Chegou a vez do Brasil ser campeão de futebol, do mundo inteiro quer que há. O samba desceu do morro pra cidade pra gritar, com amor profundo, Brasil campeão do mundo. Futebol marcado em samba fez miséria na Europa. Futebol marcado em samba fez miséria na Europa. Foi seguindo esta cadência que o Brasil ganhou a Copa. Foi seguindo esta cadência que o Brasil ganhou a Copa. Houve quem pedisse valsa, mas a valsa não valeu. Houve quem pedisse valsa, mas a valsa não valeu. Nem a polca e a quadrilha, foi o samba que venceu. Nem a polca e a quadrilha, foi o samba que venceu. Oba, oba, iaia, ligamos o Maracanã. Oba, oba, iaia, ligamos o Maracanã. Porque chegou o grande dia da turma jogar pra ser campeã. Porque chegou o grande dia da turma jogar pra ser campeã. A nossa turma já estava dessa vitória com sede. A nossa turma já estava dessa vitória com sede. Assim o Brasil mostrou que é futebol, que é bola na rede. Assim o Brasil mostrou que é futebol, que é bola na rede. Oba, oba. Então aí apareceu o grande trabalho do professor João Carvalhais. Segue nosso Jornal dos Esportes ainda em ritmo de comemoração da Copa do Mundo conquistada pela seleção brasileira na Suécia. O nosso destaque agora vai para o professor João Carvalhais, psicólogo da delegação. Sua presença provocou polêmica no início, mas hoje existe uma unanimidade em torno da importância do trabalho psicológico desenvolvido por ele. Mas houve um fato que desagradou o professor Carvalhais: o furto de sua pasta com os resultados dos testes aplicados nos jogadores. Ele comunicou o fato ao chefe da delegação, Paulo Machado de Carvalho. Foi graças a Vossa Senhoria que pudemos dar o primeiro passo, no Brasil, para que os ensinamentos da psicologia viessem também a ser aplicados no esporte. O horizonte é vasto, e muitos são os ensinamentos proveitosos que advirão. Entretanto, constrange-me imensamente comunicar a violação de minha bagagem. Um verdadeiro crime de lesa ciência, pois todo o material coletado encontra-se desaparecido. Em 58, ocorreu alguns casos, obscuros, que roubaram os laudos do papai. Mais tarde ele foi encontrado, esse material foi encontrado, mas aquele material tinha desaparecido. Eu vou te dizer, existem certas coisas no futebol que é difícil da gente explicar. Por exemplo, talvez ciumeira, porque muita gente podia pensar que esse profissional estivesse querendo tomar o lugar de alguém dentro de uma comissão técnica. E isso existe, a gente sabe que existe.
Por que o treinador às vezes não quer um auxiliar com ele? Porque ele tem medo que o sujeito comece a boicotá-lo e tente pegar o lugar dele. E assim é um massagista, é um médico, é uma série de problemas. Seria muito esperar que neste grupo tão fechado que é o grupo do futebol, né, as pessoas tivessem esse tipo de preocupação. Não posso afirmar que essa seja a realidade, mas houve assim um certo período, uma certa restrição contra o trabalho do psicólogo na equipe. Não sei se porque talvez viesse trazer um ônus maior ao clube ou se viesse talvez preocupar alguém que já estivesse no clube. Mas a presença do professor João Carvalhais entre os jogadores, entre a comissão técnica, foi um marco. Sem dúvida nenhuma foi um marco e de muita coragem. De muita coragem. O próprio professor João Carvalhais não sabia bem como lidar com este mundo do esporte e ele confessou isso a mim nas reportagens. Ele não sabia como lidar, um mundo muito complexo, né? Ele ficou muito magoado. O então diretor da seleção, Paulo Machado de Carvalho, né, fez comentários inadequados sobre o trabalho dele. Isto o magoou bastante. A diferença entre o trabalho técnico e o psicológico é que o técnico prende-se ao atleta isoladamente e o psicológico a um processo global junto à equipe. O que se nota então é a dependência dos atletas à determinação do técnico no tocante à formação de atitudes funcionais. O processo utilizado fica resumido ao tipo de comunicação com a qual se procura corrigir os defeitos. Já o psicólogo, como agente condicionante que forma padrões de comportamento, acaba por respeitar as necessidades e as características individuais dos atletas. Os seus toques têm um sentido de alerta de ação durante o desenvolvimento da atividade de jogo e de aprendizagem nos treinamentos. O psicólogo contribui de maneira decisiva no condicionamento global da equipe, interligando os condicionamentos efetuados pelo técnico. Você chegava no campo, viu todo mundo naquela agitação e o Carvalhais quieto num canto, com a mão no queixo, com as duas mãos no bolso, só observando. De vez em quando ele encostava num atleta, você podia saber que ele estava fazendo o trabalho dele. Você está dirigindo um grupo, você pode tentar agrupar e mostrar que você acredita naquele grupo, que algumas pessoas têm mais ou menos dificuldades, mas que juntos as pessoas podem se unir e crescer, né? Que eu acho que é mais ou menos isso que meu pai fazia. O homem precisa resolver seus problemas psicológicos e aprender a conhecer-se a si mesmo. Só assim conseguirá vencer as dificuldades e crescer. Sabe? O homem só é forte quando cresce sem esmagar seus semelhantes. À época, a aplicação do teste era o pressuposto básico para qualquer tipo de ação na área da psicologia. E ainda não se sabia o que fazer muito bem com eles na área do esporte, né? O que fazer com isso? Só constatar que o jogador poderia estar abaixo da média pré-estabelecida e isso influenciaria no desempenho dele dentro de campo, era pouco. O professor João Carvalhais sabia que era pouco. O trabalho do Carvalhais no esporte era de conhecer o sujeito, conhecer o atleta, conhecer o profissional e procurar ajudá-lo a corrigir eventuais problemas que ele tivesse. Alguns desajustes de personalidade que ele tivesse. Até o ano de 1967, 10 anos após o nosso ingresso no futebol, adotamos o processo de aconselhamento individual. Nesse ano, aconteceram fatos que marcaram nossa presença como fator operante na atuação do atleta nos jogos. Passamos então para a técnica de sensibilização grupal. O ditado popular, a união faz a força, pode traduzir, em parte, o objetivo das técnicas de dinâmica de grupo. Um grupo só se torna vigoroso quando os membros trabalham com mais ardor, quando se encontram mais dispostos a celebrar as conquistas e compreender as dificuldades, quando se sentem mais felizes ao se reunirem formal ou informalmente, quando se integram com mais frequência e quando finalmente chegam a acordo comum mais rapidamente.
O objetivo do trabalho foi conseguir fluxos afetivos entre os atletas de forma a unificá-los e, assim, criar uma unidade perfeita e bem definida como elemento dinâmico de trabalho. O trabalho visou tornar o grupo mais coeso e aumentar a produtividade da equipe. Eu andei aí pelo Brasil entrevistando várias pessoas ligadas à área do esporte, especificamente o futebol, principalmente o futebol, treinadores, preparadores físicos, jogadores, torcedores e também aqueles que começavam a trabalhar a psicologia no esporte. E escolhi começar pelo professor João Carvalhais porque ele era, na época, a referência. Para muitos, uma referência mal sucedida, para outros, a expressão de alguém com muita coragem, né? Então eu vim aqui, professor, para que o senhor fale, para que o senhor diga o que o senhor pensa da psicologia no futebol e diga o que o senhor quiser do tempo que o senhor começou. Antes de perguntar qualquer coisa, eu quero que o senhor fale. Eu senti nele um sorriso, ele abriu um sorriso, ele ficou muito feliz em ouvir aquilo, o que me levou a crer que ele estava muito enclausurado. Ele, apesar já de ter passado um bom tempo, de 58 e tudo, e ele ter tido essa importância no âmbito internacional, que nós já falamos, ele estava sentindo muito, o coração estava muito pequeno, e ninguém tinha aberto esse tempo para que ele pudesse falar. Cometi erros quando comecei a trabalhar no esporte. Reconheci esses erros e reformulei boa parte de minhas atitudes. Mas precisava de mais tempo. Queria tempo para que minha contribuição fosse completa. Não tive tempo. O João Carvalhais ele foi um pioneiro porque ele introduziu no Brasil algo que vinha engatinhando no exterior. Então, tanto nos Estados Unidos como na Europa, principalmente na Rússia, a psicologia do esporte vivia um momento em que era tida como assim, o cristal encantado que dava aos atletas americanos e russos o diferencial para se sobressaírem em jogos, em campeonatos mundiais, e essa vitória era usada como uma ferramenta política. A primeira coisa que ele contou para mim é que ele era vedete na Europa inteira, que não existia psicologia no esporte. Ele foi o pioneiro, não só no Brasil, como na Europa também. E depois ele passou a receber revistas, tanto em língua espanhola como em língua francesa, até revistas em alemão ele recebia. Mais procurado lá do que no Brasil, né? Que aqui ele partindo daqui, ele foi desacreditado por todo mundo, né? Eu, quando era mais jovem, falar que meu pai era psicólogo, era um negócio que, poucas pessoas sabiam o que era uma psicologia e achavam, também não davam aquele valor. Começaram a dar valor quando o nome dele saía no jornal, começou a sair, quer dizer... O samba da minha terra deixa a gente mole, quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole. E ele passou a ser chamado, passou a ser consultado, muitas cartas ele recebia de pessoas buscando informações a respeito do que ele estava fazendo aqui. E eu repito, o que ele estava fazendo aqui, ele mesmo reconheceu, era uma coisa muito incipiente perto do que ele imaginava. Ele estava tateando, ainda não tinha ferramentas, ele estava começando a experimentar. Se tivesse tido mais tempo, certamente ele teria definido uma estrutura para a psicologia no esporte, partindo do futebol. A grande virtude do Carvalhais foi que ele não buscou nem na Rússia, nem nos Estados Unidos. Quer dizer, ele fez uma psicologia do esporte na década de 50 sobre aquilo que se fazia de psicologia no Brasil na década de 50. Você tinha que vender a psicologia, vender que o seu trabalho era produtivo, que o seu trabalho era
era importante, né? Era extremamente difícil. Para que a gente possa fazer uma previsão do que possa acontecer no futuro, você tem que ter conhecimento do passado. E o que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo valorizar a psicologia e a psicologia desportiva. Consequentemente, o conhecimento que vocês tiverem lá para trás acaba tendo um valor muito grande. E o Carvalhais é ponto de partida para tudo aquilo que queira se fazer ou que já tenha sido feito. Eu acabei minha vida por um ideal. Só espero que ninguém chegue a tanto. Ele sabia da competitividade que existia entre os jogadores, do temor que os técnicos tinham que o psicólogo acabasse por escalar a equipe. Ainda é uma barreira aceitar o trabalho de um profissional de psicologia no futebol, especificamente no futebol. Sei que não vou ser eterno, mas penso na vida hoje como se fosse tê-la para sempre. Amo a vida, ela já me fez sofrer, é verdade, não importa. Ela concretizou muitos de meus ideais e ainda concretizará outros mais. Quando se fala em psicologia no esporte, a primeira coisa que vem à cabeça dos jornalistas leigos, principalmente, e do público em geral, é se fazer alguma coisa para fazer o fulano correr mais, nadar mais, encestar mais, cortar mais no vôlei. E, na verdade, isso aí é consequência de um processo. O que é preciso é se pensar no que fazer no esporte, sob o ponto de vista social, para aparelhar o grupo para que ele possa se desenvolver no esporte. Ele precisa estar ele precisa estar muito bem com ele, precisa se conhecer muito bem e aprender a se conhecer para poder render. Na minha opinião, isso é básico. Isso é muito mais importante do que se pensar apenas na performance do jogador, do atleta de modo geral. Freud era famoso. Eu não sou Freud. Sou apenas o João Carvalhais. Não posso perder tempo. Preciso aprender.